A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história já foi publicado que abrange uma ampla variedade de eventos no planeta Terra parcialmente porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar e portanto ninguém pode escrever o começo do nosso mundo com autoridade. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo vai terminar e isso é único. O Senhor não revelou o futuro a seus seguidores para satisfazer sua curiosidade, mas sim para prepará-los para o futuro, para que não fossem surpreendidos quando chegasse e para que não interpretassem de forma equivocada. Sejamos gratos porque Jesus foi tão direto ao compartilhar o que o futuro reserva para nós. As pessoas perguntam se estamos nos tempos finais, no entanto a Bíblia fala dos últimos dias e já estamos nos últimos dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes, quando a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. Cada geração cristã deve viver e estar preparado para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro repleto de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em 1/4 dos capítulos da Bíblia do começo ao fim. Ela é basicamente um texto profético, embora alguns livros foquem mais nas previsões que outros livros. No geral, a maioria dos livros da Bíblia tem como tema principal fazer previsões a respeito da vinda de Jesus Cristo para governar o mundo. A maioria das profecias já se concretizaram e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes do acontecimento. Não é preciso muita confiança para acreditar que os 19% restantes também vão se realizar diante dos nossos olhos, o que é uma taxa muito alta de acertos. A Bíblia tem se mostrado 100% correta para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Das que restam, a maioria está relacionada ao retorno real de Jesus e ao que ocorrerá depois disso. Quantas dessas previsões ainda precisam se concretizar antes do retorno de Jesus? A resposta é cerca de 20. Porém, algumas, como o Tratado de Paz, já estão próximas durante os anos que vão vir sobre a Terra. Então, em um geral, elas podem se cumprir nos próximos 5 anos. E estamos observando para ver essas acontecerem primeiro antes de aguardarmos o retorno do Senhor. Jesus nos disse para vigiar e orar. O que devemos observar? Não podemos simplesmente ficar parados olhando para as nuvens esperando que ele apareça. Isso não é o que ele quis dizer. Ele quis dizer que devemos ficar de olho no que está acontecendo no mundo e observar os sinais que ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Vamos olhar para o capítulo 24 do livro de Mateus, onde os discípulos lhe perguntaram quais seriam os sinais de sua volta. O que deveríamos fazer se não sabemos quando isso vai acontecer? Em resposta à pergunta deles, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Devemos agradecer a Deus por ele ter respondido de maneira tão clara. No livro do Apocalipse ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui ele apresenta uma lista dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus secretamente enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, como relatado em Mateus 24:3-36. Depois Jesus sentou no Monte das Oliveiras e seus discípulos vieram até ele em particular e disseram: diga-nos quando tudo isso acontecerá, qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos estavam curiosos, talvez alguns acreditando que aquilo aconteceria naquela geração. Mal sabiam eles que isso está mais próximo da nossa geração. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustam, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus deixou muito claro diversas coisas nesse texto. Uma delas é a pregação do Evangelho no mundo todo, algo que está prestes a acontecer. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para
Buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. Então se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgiram falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês: eis que ele está no deserto, não vão lá, ou se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentaram e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reuniram os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mais a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Naquele trecho ele apresentou 4 sinais distintos de sua vinda. Então quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro envolve claramente desastres no mundo e calamidades como guerras, fomes e terremotos. Esses eventos certamente estão ocorrendo, mas eles acontecem há mais de 1000 anos e estão se intensificando. Portanto, certamente estamos vivendo esse primeiro sinal. Já existem guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus diz: não se deixe enganar, e ele repete isso diversas vezes à medida que nos aproximamos do fim. O perigo é o engano tanto dentro quanto fora da igreja. Nesse caso ele diz de falsos cristos, falsos salvadores. Existem exemplos conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores e levam outras para locais desertos, resultando em tragédias. Portanto, existem muitos falsos cristos, falsos salvadores que afirmam ser o libertador prometido de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas existem, mais falsos libertadores surgiram. Mas como Jesus nos aconselha, não fiquem alarmados, não se preocupem quando souberem de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome. Ele disse algo surpreendente: esses são eventos dolorosos, mas não são dores de morte, são dores de parto. Portanto, quando vocês leem sobre desastres nos meios de comunicação, essas são as dores que indicam que algo novo está prestes a nascer. Isso deve mudar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está caminhando e não deveríamos ficar alarmados ou desanimados, pelo menos não tão preocupados quanto o mundo estará com essas coisas. Os desastres no mundo são as dores do parto de um novo mundo que está prestes a nascer. Portanto, somos muito diferentes. Temos empatia por aqueles que estão sofrendo desastres e esperançosamente expressamos isso e ajudamos, mas em nossos corações não estamos alarmados, estamos esperançosos, estamos buscando um novo nascimento de um novo mundo. Portanto, não estamos consternados nem deprimidos por todos os problemas do mundo. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria: não entremos em pânico, não fiquemos perturbados, mas até mesmo alegremo-nos e digamos que esses são sinais de algo novo acontecendo. Diversos sinais têm acontecido e tragédias assim no Brasil como nunca antes. O nível do aquecimento global está piorando como nunca antes. As chuvas e a natureza está cada vez mais destruidora, porém não podemos ficar nem um pouco assustados, pois isso são claros sinais que estamos vivendo sim as últimas gerações desse planeta e o fim dos tempos está se aproximando das nossas vidas. Meus queridos, Jesus já está à porta. Antes de continuarmos, confira o link no comentário fixado. Temos um e-book completo com todas as 250 questões mais difíceis da Bíblia respondidas baseadas na Bíblia. Além de você adquirir conhecimento comprando nosso e-book, nos ajuda a manter a pregação através desse canal. Amém. Dando continuidade.
O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Os desastres no mundo são o primeiro sinal e a igreja, não o mundo, é o segundo sinal de sua vinda. O primeiro aviso são os desastres ao redor do mundo, o segundo é as mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele divide o segundo sinal em 3 partes, todas ocorrendo dentro da igreja. A primeira é a perseguição, que nos levará a sermos odiados em todas as nações. O segundo aspecto deste sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja. O amor da maioria das pessoas esfriará quando toda a igreja estiver sob pressão. Muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, sairiam sobre o peso de uma perseguição universal e seu amor se esfriaria. Esse é um sinal muito deprimente. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado a cada grupo racial. Terceira parte do sinal é que o evangelho será proclamado. Uma igreja menor e purificada teria um impacto maior no planeta, e isso é exatamente o que Jesus está implicando. Os falsos profetas podem ser fonte de engano em tudo isso. Estamos cientes dos ensinamentos dos falsos profetas. Quando não há paz, eles ensinam a paz em vez de serem um desafio. A mensagem deles é de conforto, dizendo que está tudo bem, que nada vai acontecer. Jesus nos aconselha a continuar a não ceder a esses falsos profetas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando esse sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus para todos os cristãos. Porque deveria ser assim? A resposta é que o trigo e o joio crescem juntos, e quanto mais próximos estiverem da maturidade completa, mais tensão haverá entre eles. Portanto, é natural que os cristãos enfrentem muita pressão. No final, os cristãos são desajustados sociais, então haverá ódio. O mundo não nos pertence, nossa cidadania está nos reinos celestiais. Somos únicos, e é por causa de nossa singularidade que o ódio pode surgir. Uma vez que Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu o ódio contra si mesmo. João 15 verso 19: Se vocês fossem do mundo, eles o amariam como se vocês fossem dele, mas vocês não são do mundo, eu os escolhi e os tirei do mundo, por isso o mundo os odeia. Não é divertido ser desprezado. Isso nos leva ao terceiro sinal dos tempos finais, que é a aflição de Jerusalém. Geograficamente isso será muito limitado. Neste trecho Jesus cita as profecias de Daniel, e há um personagem nas profecias de Daniel que é referido como abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que isso tudo significa? Qual é o grande problema? É sobre um ser humano, sendo um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se autodenomina a Deus e recusa aceitar a vontade de qualquer outro acima da sua própria vontade. Um tirano cuja chegada terá ramificações globais, mas que estará centralizado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Então Jesus diz que o quarto sinal de sua vinda ocorrerá imediatamente após isso, para que possamos saber quando ele está chegando. Estaremos preparados quando esse sinal surgir. Não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias, não haverá engano, será rápido demais. O que acontecerá é que toda a luz natural será apagada, o sol ficará escuro, as estrelas cairão. Há muitas previsões disso ao longo da Bíblia. Isaías diz que os céus serão enrolados como um tapete, todas as estrelas do céu se dissolverão, os céus serão enrolados como um pergaminho, e todas as estrelas cairão como folhas murchas da videira, como folhagem da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. O que está acontecendo? O que está se passando? As pessoas podem perguntar isso, exclamarão os cristãos. O sol, as estrelas e a lua param de brilhar justo antes disso acontecer. Deus apaga as luzes dos céus para se preparar para o clarão de luz do relâmpago que marcará o seu retorno. Então ele retorna nas nuvens de volta ao planeta Terra e nos encontramos com ele. Não nos encontraremos em um estádio terreno, porque não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Iremos ao encontro dele no ar, e isso será suficiente. Não é uma perspectiva incrível? Quando você vir todas essas coisas, saiba que ele está às portas, prestes a entrar. Então Jesus faz uma declaração muito simples sobre uma figueira, e é aqui que muitos cristãos se perderam. Ele diz: aprendam com a lição da figueira, assim que seus ramos se tornam tempos e suas folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que quando você notar que todos esses eventos estão acontecendo, você saberá que chegamos lá. Essa analogia da figueira não é uma alegoria, é uma analogia direta de experiências cotidianas, como Jesus frequentemente apresentava em seu ensinamento. Você vê a figueira fazendo isso, e você disse que o verão está chegando, e ele da mesma forma. Quando você notar esses 4 sinais, você saberá que o verão está chegando. Infelizmente, as pessoas têm interpretado isso como uma alegoria. Convido você a refletir sobre esses sinais e sobre como eles impactam sua perspectiva e suas ações diárias. Se você
Sem tiro, e o principal estava atento para tudo que temos presenciado nossos dias. Sinal bônus, se que podemos dizer assim, a evidência da manifestação do anticristo nos próximos anos. Seguindo a agenda globalista, vamos deixar um alerta para você ter cuidado com um nome em específico que dentre todos esses nomes vem tomando conta da mídia e do cenário político mundial. Teólogos, rabinos e estudiosos esotéricos têm afirmado que Jared Kushner, genro de Donald Trump, apresenta todas as características e condições para possivelmente se tornar o líder supremo mundial mencionado nas profecias bíblicas. O cenário ganha contornos mais intensos quando observamos a relação entre Israel e Palestina, representada pelo chamado Plano Global de Paz e Segurança, um acordo que tem sido promovido como um passo em direção à estabilidade na região. Jared Kushner expressou sua prioridade em reconstruir o templo após assinar o acordo de paz. Sua influência foi crucial para persuadir Netanyahu e o ex-presidente a transferir a capital de Israel de Tel Aviv para Jerusalém em 2017, uma mudança que gerou grande impacto na geopolítica regional. As implicações são profundas. Com o poder recebido, o anticristo, associado a Satanás, causará ruína e buscará destruir o povo escolhido de Deus. Sua habilidade em espalhar enganos e promover uma falsa religião será notável, alimentada por sua vaidade narcisista. No entanto, a narrativa bíblica também sugere que, apesar de sua pretensão, ele será finalmente aniquilado. Neste ponto, as narrativas se entrelaçam. Judeus ortodoxos acreditam que os tempos messiânicos estão se aproximando, enquanto cristãos veem o anticristo emergindo possivelmente da Europa ou do Oriente Médio. Para os israelenses, o Messias esperado deve ser judeu, o que nos leva a Kushner. Ele é um gentil por nascimento, mas possui ascendência judaica, conferindo-lhe certa credibilidade entre os filhos de Israel. Outro aspecto curioso é que Kushner, entre 2009 e 2016, estava registrado como do sexo feminino para votar, uma peculiaridade que pode ser interpretada à luz das profecias, especialmente aquelas relacionadas ao homem do pecado. À medida que os eventos proféticos se desenrolam, fica evidente que o tempo do fim pode estar se aproximando. Um líder carismático e influente, possuidor de ideias e soluções geniais, começa a manifestar sua influência pelo mundo. A questão permanece, e Jared Kushner, um nome aparentemente comum, poderá ser a peça central em eventos de proporções bíblicas. Somente o tempo revelará a resposta. São tantos e tantos sinais acontecendo diariamente bem na frente dos nossos olhos que não podemos mais esconder. A volta de Jesus está cada vez mais próxima, o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo e as coisas estão cada vez mais estreitas até mesmo dentro das igrejas. O falso Evangelho através do coaching e da teologia da prosperidade se espalhou enganando a muitos cristãos. Falsas doutrinas e falsos mestres na internet que pregam apenas aquilo que as pessoas querem ouvir também têm crescido de uma forma totalmente alarmante. Fique alerta em quem você está seguindo, analise se essa pessoa não está falando algo motivacional ou algo para nutrir seu ego. Veja se a mensagem dessa pessoa é bíblica para que ela não engane. Por mais que ela seja uma pessoa boa, Satanás pode estar usando ela para transmitir um falso evangelho que não provém de Jesus Cristo, mas sim do engano. Isso é uma realidade dura de encarar. Amém. Fique com Deus.